irmãos. Hoje nós vamos terminar aquela sequência de parábolas escatológicas que eu comecei a expor aos irmãos. Essa é a terceira parábola dessa sequência escatológica. Hoje nós vamos falar da parábola dos talentos. Essa é uma parábola bem conhecida por todos, eu tenho certeza. Você já ouviu ela em algum lugar, você já usou ela de alguma forma. E nós vamos ver que ela está inserida dentro desse contexto escatológico. Nós precisamos ser lembrados que o Senhor Jesus, ele estava no capítulo 23 discutindo ali com os fariseus, os mestres da lei, e de repente ele volta o seu dedo, a sua voz de justiça e juízo contra aqueles fariseus, e ali nós temos uma sequência de ais levantados por Jesus contra aqueles religiosos. No finalzinho dessa sequência de ais, o capítulo inteiro, 23 inteiro é assim, no finalzinho Jesus diz algo lá no pátio do templo, na presença dos discípulos, que depois mexeu com a cabeça deles. Jesus diz que a casa deles ficaria deserta e que eles não mais veriam o Senhor até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. É o último versículo do capítulo 23. E a casa ficar deserta era uma referência à destruição do templo. Mas será mesmo que o Senhor Jesus está dizendo que o templo vai ser destruído? O coração do judaísmo, onde toda a religião era centrada, será mesmo? Só tem uma forma de saber. O capítulo 24, versículo 1, começa dizendo que saindo do templo, então os discípulos começam a mostrar a Jesus as construções do templo. Aquele templo magnífico, aquela imensa construção. E aí Jesus diz a eles, vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Vai ser derrubado mesmo, vai ser tudo destruído. E aí Jesus assegura aos discípulos que aquele templo seria destruído. E aí depois Jesus sai com os seus discípulos, vão para o Monte das Oliveiras, Jesus mais 4 discípulos, e ali um desses discípulos pergunta a Jesus, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual é o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? E aí nós já vimos no primeiro sermão que o capítulo 24 e 25 é o Senhor Jesus tratando a respeito desse escatom, da volta, do porvir. Nós vimos que uma pequena parte, é verdade, trata a respeito da destruição do templo. Mas a grande maioria do texto, a maior parte do texto, trata a respeito do porvir. Nós vimos que Jesus coloca, então, dentro dessa explanação a respeito do porvir, após responder diretamente aos seus discípulos, a pergunta levantada por eles, e a resposta foi dada, quanto ao dia e a hora, não é possível saber. Logo em seguida, Jesus começa a contar parábolas. E vocês que estão aqui acostumados a estudar parábolas, essa é a nossa 10ª parábola, se eu não me engano, então vocês devem saber que parábolas não são historinhas contadas ao léu. Não são historinhas que Jesus contava para entreter os seus discípulos, mas antes, parábolas são mensagens poderosas que estão por detrás dessas histórias. Existe uma verdade por detrás de cada parábola, e é nela que a gente vai se focar hoje. Nós vimos que são 3 parábolas que estão conectadas, ou seja, 3 parábolas que foram usadas para dar essa resposta. A primeira parábola que nós vimos no primeiro sermão foi a parábola do servo infiel. E ali nós vimos que o Senhor Jesus tratou a respeito da tolice de pressupor que o Senhor Jesus está demorando para voltar. Porque Jesus assegurou aos seus discípulos, quanto ao dia e hora não é possível saber. E agora alerta vocês, primeira parábola, não cometa o erro de pressupor que o Senhor Jesus demora a voltar. E ali nós vimos a história de um servo mau, que por pressupor a demora do seu senhor, começou a maltratar os seus conservos, não dando alimento e batendo neles. E aí o Senhor volta e traz grande juízo sobre ele. Depois nós vimos uma segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens, da qual o Senhor ele traz uma mensagem invertida. Nessa parábola das 10 virgens, nós vimos que as damas estavam esperando, aguardando o noivo para aquela cerimônia, mas o texto é muito enfático, e o noivo se demorou a chegar. Então nós temos uma mensagem invertida. Na primeira parábola, aparentemente estava demorando, segundo aquele servo infiel, mas ele veio rápido demais. Na segunda parábola, todos estavam preparados para aquele momento. Todos aguardavam que o noivo chegaria até um limite de tempo, mas o texto nos mostra que ele chegou à meia-noite, ou no meio da noite, no meio da madrugada, ou seja, foi além daquilo que eles esperavam.
porque você não tem condições de saber quando o Senhor vai voltar, então não cometam esses erros. Não seja tolo de pressupor que ele vai demorar. Também não seja tolo de pressupor que ele vai voltar rápido demais e assim você nortear a sua vida, abandonar seu emprego, abandonar sua família, abandonar sua escola, seja lá o que for, porque você não sabe. Já que você não sabe, então como é que nós devemos nos portar até que ele volte? E essa terceira parábola, Jesus vai responder isso. A primeira, coisas que vocês não devem fazer. Erros que vocês devem evitar. E a terceira, como é que o Senhor Jesus espera nos encontrar. Você deve ter em sua mente que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos a respeito da sua partida, da sua ida e depois da sua volta. Lá no capítulo 26, que é o capítulo seguinte, nós vamos perceber que já o Senhor Jesus parte rumo ao Calvário. Já vai ser entregue, Judas vai entregar Jesus e dali você sabe o fim disso. Então Jesus já vai, mas logo ele vai voltar. E essa mensagem vai estar contida nessas parábolas, como vocês viram. E hoje nós vamos falar dessa parábola, então, dos talentos. Então, como é que o Senhor Jesus quer nos encontrar aqui na terra, quando ele voltar? O que ele espera dos seus discípulos, e isso é estendido a todos nós, que somos discípulos do Senhor, o que ele espera de nós, enquanto aguardemos a sua volta? Ele espera de nós que sejamos encontrados, trabalhando pelo seu reino. Trabalhando por ele, para ele. É isso que ele espera dos seus filhos, dos súditos do reino. Essa aqui é uma parábola do reino. Vamos ver o que essa parábola tem a nos ensinar. Essa é uma parábola que tem duas palavrinhas que são mal entendidas dentro da nossa língua portuguesa, por causa da nossa língua portuguesa, por ter significados ou conotações diferentes, mas eu quero levar os irmãos a compreender a parábola primeiro, a história da parábola. Já compreendemos o contexto da parábola, já batemos nessa tecla, estamos batendo nessa tecla há algum tempo, e hoje eu quero falar um pouco sobre a história da parábola para nós extrairmos essa verdade que o Senhor Jesus, quando ele voltar, ele quer nos encontrar trabalhando com as mãos na obra. Vamos ler a parábola, então, Mateus capítulo 24, aliás, capítulo 25, verso 14 em diante. Mateus capítulo 25, verso 14. Todos encontraram? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Essa parábola ela começa com e também será como um homem. Por que esse também? Porque está conectado com a parábola anterior. Como é que começa a parábola anterior, no capítulo 25, versículo 1? O reino do céu será, pois, semelhante. Então você pode colocar, e o reino do céu será, pois, semelhante a um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos. Nós temos aqui uma primeira palavrinha que aparece no texto e que não é muito bem compreendida por nós. A palavra servo aqui, ela pode ser e deve ser traduzida literalmente por escravo, doulos. Por quê? Porque essa palavra é difícil para nós? Porque na nossa compreensão, a compreensão que nós temos de escravatura no Brasil é uma compreensão terrível. Se você é da minha idade, talvez você viu seus pais assistindo Escrava Isaura. Se você é mais velho do que eu, provavelmente você assistiu Escrava Isaura. E a imagem que nós temos ali dessa série, dessa novela, ou dos livros que nós lemos, é uma imagem muito tensa a respeito da escravidão. A imagem que vem à mente é aquele negro amarrado no tronco, aquela música lerê, lerê, e o chicote comendo no lombo dele. Sofrendo privações, morrendo doente na senzala. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, ele manteve esse tipo de sistema de escravidão. Bem severo, bem rígido. Infelizmente, essa é uma mancha no nosso país. Mas, naqueles tempos, nem sempre era assim. É verdade que haviam exageros, porque os seres humanos são pecadores. E até na lei de Moisés existe uma lei que legisla sobre isso. Se alguém maltratasse um escravo e esse morresse, esse estaria em maus lençóis. Era vida por vida. Por quê? Porque havia o risco. Porque os escravos são propriedades de alguém, e isso é muito perigoso. Se você está debaixo da autoridade, ou se você é a propriedade de alguém perverso, você vai sofrer muito. Mas nem sempre ser escravo, naquela época, era algo ruim.
Para você ter uma ideia, alguns se voluntariavam para ser escravo. Dá para você imaginar com a sua mente brasileira isso? Não dá. Por quê? Porque o Senhor era bom. Alguns, eles tinham que trabalhar forçadamente, de forma escrava, para pagar uma dívida, mas depois que ele pagava a dívida, ele ia lá, furava a sua orelha, colocava uma etiqueta lá, e ele se tornava escravo voluntariamente. Por quê? Porque o Senhor era bom. Ali ele tinha comida, tinha um trabalho, tinha mordomias, tinha possibilidade de executar alguma atividade importante. Nem sempre era ruim. Nós já vimos a parábola de administrador astuto, né? Do administrador astuto aqui, foi a primeira parábola, se não me engano, segunda, terceira parábola. E ali nós vimos que esse administrador, ele era o quê? Um escravo. O Senhor viu nele habilidades e o chamou para administrar. Quando nós olhamos para lá em Gálatas, nós percebemos que ali há a menção de um paidagogos, ou seja, um escravo que era selecionado para cuidar, sabe de quem? Do filho do Senhor. Olha que função privilegiada. Comia da mesa do Senhor, estava o tempo inteiro, andava na carruagem com o Senhor, fazia tudo, porque ele cuidava da educação do filho, a educação civil, às vezes até mesmo religiosa. Então, é uma função de privilégio. Era um escravo. Se você bem lembrar, José do Egito era também um escravo e alcançou uma alta posição, uma posição de destaque. Então, nem sempre, quando você vê a palavra servo ou escravo na Bíblia, não pense como uma palavra ruim. E aqui, nessa parábola, nós vamos perceber a mesma coisa. Veja o que acontece. Esse senhor está para sair de viagem, ele chama os seus escravos, aqui no caso 3, e confia a ele seus bens. Opa, peraí. Um senhor está saindo de viagem e ele confia os seus bens a um escravo? Quem eram esses escravos? Eram escravos dotados, pessoas a qual o Senhor viu neles habilidades e ele confia agora os seus bens, porque esse senhor está saindo de cena. Você deve conectar isso com a mensagem da partida do Senhor. O Senhor está prestes a sair de cena aqui. 2 capítulos para frente, o Senhor já morre, já não estará mais entre os homens. E esse homem está saindo de viagem e distribui os seus bens. O texto nos mostra que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Esse senhor fez uma escolha meritória entre esses servos. Ele viu 3 servos ali capazes e ele diz o seguinte, ele pensou o seguinte: esse aqui é muito capaz, 5 talentos. Esse aqui é médio, 2 talentos. E esse aqui é bem... Mas tem seu talento, tem a sua habilidade. Está aqui um talento para que ele administre. Outro problema que nós encontramos é com a palavra talento. Porque na nossa cultura, na língua portuguesa, se você fizer uma busca rápida no dicionário, você vai perceber que talento para nós, na língua portuguesa, significa uma habilidade especial, uma habilidade natural. Quando você, por exemplo, quer falar de um jogador de futebol que joga muito bem, você diz, esse cara tem talento. Quando alguém toca muito bem violão, esse cara tem talento. Não é assim que a gente usa? Quando alguma irmã cozinha muito bem, você pega aquela carne deliciosa, que talento para cozinhar. Espero que hoje os talentos estejam espalhados nas nossas mesas. Não é assim que nós usamos? Outro exemplo, quando você vê alguém que sabe tocar um instrumento, mas esse cara não toca o instrumento, você fala, irmão, não está tocando por quê? Dá uma desculpa esfarrapada lá, ele logo já recebe. Está enterrando o seu talento. Não é assim? Por quê? Porque nós somos acostumados a olhar para a palavra talento e conectá-la com o nosso idioma. E no nosso idioma significa isso, uma habilidade natural. Ainda que essa aplicação que eu fiz aqui, esses exemplos, se encaixem perfeitamente no final dessa parábola, mas para a compreensão da história da parábola não faz o menor sentido, porque como é que você pensa, um homem rico, ele chama seus servos e distribui a ele habilidades especiais? Quem é ele? O Xavier do X-Men? Quem é esse que está distribuindo habilidades naturais? Ninguém pode distribuir habilidades naturais. O que são talentos? O talento era, eu quero que você pense em quantidade monetária. Talento é equivalente a 35 quilos de prata. Não ajudou nada, né? Não sei quanto que vale 35 quilos de prata. 35 quilos de prata, para ajudar vocês, é equivalente a 6.000 denários. E não adiantou nada, né? Está difícil. Vocês já ouviram a palavra denário em outras parábolas. Aquela parábola dos lavradores na vinha, aquele senhor se pressupôs a pagar
um denário. Um denário é equivalente a um dia de trabalho braçal. Era uma moeda corrente para um dia de trabalho braçal. Então, quanto equivale um talento? Um talento é equivalente a 6.000 dias de trabalho braçal. Muita coisa. Às vezes, nós observamos, por exemplo, que o Senhor diz a respeito daquele que recebeu 5 talentos, olha aí, versículo 21. Depois que ele multiplica aqueles talentos, ele devolve ao seu senhor, ele diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte a ele: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu pouco. Então, o que recebeu 1 talento, recebeu muito pouco. Não é isso? Isso depende da ótica de quem está dando esse dinheiro, de quem possui o dinheiro. 1 milhão de ienes é muito para você? É muito, né? Todo mundo aí está torcendo para ter 1 milhão de ienes na conta para resolver alguns problemas. 1 milhão para você, para mim, é muito. Mas eu pergunto, 1 milhão para o Bill Gates é muito? Ele ganha isso aí por minuto. Então, da ótica dele, é pouco. E quando nós olhamos o valor de um talento, nós ficamos assustados, porque 1 talento é equivalente a 6.000 dias de trabalho. Eu vou fazer a conta em ienes com a base no salário que a gente ganha aqui em média. Um trabalhador, homem aqui no Japão, ganha na média de 1.300 ienes. Eu sei que uns ganham um pouquinho menos, outros ganham um pouquinho a mais, então uma média geral de 1.300 ienes, levando em conta o TEIJI, o horário de trabalho, 8 horas de trabalho, 100 horas extra. Um dia de trabalho no Japão, então, dentro dessas condições, equivale a 10.400 ienes. É o que ganha alguém que trabalha 8 horas por dia, ganhando 1.300 ienes. Se você multiplicar 10.400, que é equivalente a 1 denário, por 6.000, que é o valor de 1 talento, você chega ao valor de 62.400.000 ienes. Isso é pouco? Isso resolveria o problema da gente aqui, né? Resolveria muitos problemas. Para quem está acompanhando em reais, é o equivalente a 2.167.288 reais. Eu já ouvi pessoas explicando essa parábola, dizendo que aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou porque 1 talento não valia nada. Era muito pouco. É pouco isso aqui? É pouco para aquele senhor. O que o texto quer ressaltar, na verdade, é que era um senhor muito rico e que distribuiu os seus talentos a 3 funcionários, ou 3 escravos ali que iriam administrar. Se você pegar o que recebeu 2 talentos, é só você multiplicar, seriam 124 milhões. Se você pegar aquele que recebeu 5 talentos, olha só, 5 talentos é equivalente a 30.000 denários. E 5 talentos dá o montante de 312 milhões de ienes, ou 10.836.000 reais. Muita coisa. Esse senhor, ele pegou da sobra dos seus recursos e distribuiu a esses 3 para que eles administrassem até que ele voltasse. Então, esse senhor, ele disponibiliza da sobra dos seus recursos 8 talentos, que é equivalente a 499.200.000 ienes, ou 17.338.000 reais. Era muito rico esse senhor. Era rico demais. E ele distribui isso. No final, quando ele volta, aquele que recebeu 5 multiplica, o que recebeu 2 multiplica, e aquele que entregou 1 devolve 1. Ele fica com 15 talentos. Então, ele recebe de volta 936 milhões de ienes. Muita coisa, não? Pois, então quero que você olhe para talentos dentro dessa parábola e entenda como dinheiro. Tá? Não como habilidades naturais. Na aplicação cabe, mas para entender a parábola, não. E esse senhor, então, pega esse montante, divide de acordo com a capacidade de cada um. Então, ele faz essa escolha de acordo com as habilidades que cada um tinha, divide e, em seguida, partiu de viagem. Conecta essas palavras com a partida do nosso Senhor. Em seguida, partiu de viagem. Olha o versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu, agora se você puder grifar, grife aí. Imediatamente aplicou e ganhou mais 5. Quando é que eles deveriam começar a trabalhar? Esses aqui foram chamados de servo bom e fiel, mais tarde, quando o Senhor volta. Quando é que eles devem começar a trabalhar? Imediatamente. Imediatamente após a partida desse senhor aqui, eles começam, esse que recebeu 5, começa a trabalhar, e o versículo 17 fala que também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2.
fica subentendido que ele fez a mesma coisa. E imediatamente começou a trabalhar. Agora pensa, o Senhor Jesus está prestes a ir. E Jesus está respondendo aos seus discípulos, olha, quanto ao dia e a hora, a pergunta que vocês me fizeram, não tem como saber. Pode ser que eu venha rápido demais, pode ser que eu demore. Mas assim que eu sair daqui, eu quero que vocês imediatamente comecem a trabalhar. Comecem a servir. Aí o versículo 18 diz, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Naquela época as pessoas guardavam dinheiro no chão, né? Você deve lembrar de uma história de alguém que achou um tesouro escondido, depois ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. A gente guardava no passado, né? Os mais velhos guardavam debaixo do colchão, hoje a gente usa banco. Mas naquela época o pessoal tinha esse costume. O único trabalho que ele teve foi o quê? Qual o trabalho? Cavar um buraco. Carregar 35 quilos de prata, enterrar aquilo e ficar com os braços cruzados. Por quanto tempo? Por muito tempo. A parábola vai nos dizer isso no versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Então, o único trabalho que esse aqui teve, esse infiel, imprudente, foi abrir um buraco, enterrar aqueles 35 quilos de prata e só desenterrar depois de muito tempo, depois que o seu senhor volta para acertar as contas com ele. E aí o senhor volta, reúne os 3, e aí o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 talentos e disse ao senhor, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Se você está nessa condição desse administrador, desse senhor, e você chega para alguém e entrega 2 milhões de ienes, e daqui a um tempo você volta e a pessoa te devolve o dobro disso, 4 milhões, você ia ficar feliz ou não ia? Lógico que você ia ficar contente. Você ia elogiar, você ia dar um banquete, você ia dar um jantar, você ia colocá-lo numa posição elevada. E foi exatamente isso que aconteceu. Veja o versículo 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Elogio. Ele foi elogiado aqui. Você foi fiel no pouco, uma promessa. Eu te porei sobre o muito. Se você observar, lá no versículo 28, dá um salto aí. Olha, o Senhor prometeu que iria colocá-lo sobre o muito ali nessa história. Veja o versículo 28. Tire o talento dele, daquele infiel, daquele que enterrou o talento. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Quem é que tem 10? Espera aí, você não lembra de ninguém que tenha 10 aqui. É 5, é 2 e 1. Quem é que tem 10? O primeiro. Quando ele multiplicou aquele talento e entregou ao Senhor, o Senhor falou, você foi fiel no pouco, então tome aqui o muito. Agora você vai administrar sobre 10 talentos. Uau, é muita coisa. E tem mais. Pegue o talento desse infiel aqui, desse preguiçoso, e dê a ele também. Então ele ficou com 11 talentos. Você foi fiel no pouco, eu vou pôr você sobre o muito. E terceiro, venham, participe da alegria do seu Senhor. Era equivalente a participar da mesa com o Senhor. Era algo muito honroso para aquela época. Se assentar à mesa com um Senhor, era algo muito nobre. E é isso que acontece com ele. Recebe uma palavra de elogio, é colocado sobre o muito e é chamado a participar da mesa da alegria com o seu Senhor. O seu Senhor estava voltando agora de viagem, então era óbvio que havia um banquete, uma grande festança, e esse servo aqui participaria ao lado do seu Senhor. E aí, o versículo 22 começa. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Bom, 2, né? Ele não era tanto assim como o que recebeu 5. Na nossa mente, na nossa forma de raciocínio terreno, nós chegaremos à conclusão que aquele que multiplicou 5 deveria receber bem mais do que aquele que recebeu 2. Pelo menos ser mais elogiado, receber uma posição de maior destaque, não é verdade? Porque nós trabalhamos através do mérito. A nossa mente é meritocrática. Quem mais faz, mais recebe. Quem mais faz zangueou, mais recebe. Eu já falei isso em outra parábola. No reino, essas coisas não funcionam assim. Veja o que o Senhor diz àquele que multiplicou 2 talentos. 2 parábolas, não. 2 talentos. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Peraí, é a mesma coisa? O Senhor não está sendo aqui
injusto com aquele que recebeu 5 e multiplicou, entregou 10? Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Mesma coisa também. Venha, participe da alegria do seu Senhor. A recompensa é a mesma. Porque o Senhor não recompensa de acordo com o mérito. Ele sim distribui de acordo com o mérito. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. O texto fala isso muito claro. E espera-se naturalmente que eles sejam recompensados de acordo com as suas habilidades. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor os iguala. Trata de igual forma. Porque no reino, como vocês já aprenderam isso, é assim que as coisas funcionam. Não é pelo mérito. O cristianismo é uma religião que trabalha com o mérito de outro, não com os nossos próprios méritos. Qualquer outra religião que você fizer parte é pelos seus méritos, é pelos seus esforços. Mas o cristianismo não. O cristianismo apresenta uma religião que salva pelo mérito de outro, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus não trata ou recompensa de acordo com o mérito, mas sim com o mérito dele. A mesma coisa. Foi elogiado, vai ser posto sobre o muito por ter sido fiel no pouco e vai participar da mesa da alegria do seu Senhor. Versículo 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Então não fez nada, como eu disse, não trabalhou, o único trabalho foi enterrar e agora levar de volta para o seu Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Essa é uma pergunta retórica. Esse aqui, de fato, não conhecia o seu Senhor. Você, de fato, me conhece assim, a esse ponto? Você sabia mesmo que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Não, ele não sabia. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. 1 talento. Se você botar uns juros aí a 1%, é um valor considerável. Sabe-se lá quanto tempo demorou para o seu Senhor voltar. Ele de fato não sabia, ele não conhecia o seu Senhor, porque se ele conhecesse, ele teria, no mínimo, confiado o seu dinheiro aos banqueiros. Aí o versículo 28, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lance-o fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós vimos que as 3 parábolas, elas trazem uma sentença, um juízo contra os infiéis. Nós percebemos que as 3 parábolas, elas trazem uma distinção entre classes, distinção entre pessoas. Nós temos os salvos e os não salvos. Nós percebemos na primeira parábola o servo fiel versus o servo infiel. Nós percebemos na segunda parábola as virgens tolas e as virgens prudentes. E agora nós estamos percebendo que há 2 servos fiéis e 1 infiel. E a todos os infiéis é dado a eles uma sentença, um juízo. Esta é uma parábola muito fácil de entender. O Senhor espera que os seus discípulos, até que ele venha, os aguardem trabalhando. Imediatamente, o Senhor Jesus estava prestes a sair de cena, aqui nessa história, prestes a sair de viagem, voltaria, sabe-se lá quando, e então os seus discípulos deveriam começar a trabalhar. Mas como é que nós podemos trabalhar para o Senhor? Se Ele espera que cada um de nós trabalhe para Ele, então como é que nós devemos trabalhar para o Senhor? Que dicas nós temos a respeito de trabalho para o nosso Senhor? O próprio texto vai nos dar essas dicas. O próprio texto aqui que se segue, do versículo 31 ao versículo, até o versículo 46, nós vamos perceber como o Senhor espera que trabalhemos para Ele. O que o Senhor está falando aqui? Quando nós falamos em trabalho, em serviço cristão, em habilidades, geralmente nós temos a tendência tola. Nós temos a tendência tola, causa própria, tá? De nos comparar com pessoas que estão lá, suprassumo da teologia. Você pode se comparar com aquilo que você gosta, tá? Cada um faça a sua comparação.
Mas a tendência tola, no meu caso, por exemplo, é tentar me comparar com aqueles. Olha, eu queria ser como esse aí. Eu não sou nada perto desse cidadão. Queria ter essas habilidades. Sabe, irmãos, não cometam esse erro. Deus distribui conforme a capacidade de cada um, conforme o texto nos mostra, e Ele espera que cada um trabalhe dentro da sua própria capacidade. No final, quando Ele voltar, nós vamos ver isso, quando Ele chamar todos para participar do seu rebanho, quando Ele separar os bodes dos lomos, a gente vai ver daqui a pouco, ali todos serão iguais. Ele vai tratar todos iguais, todos nós estaremos na mesa com o Senhor. Todos nós participaremos com Ele, seja lá quem for, Nicodemos ou Franklin, seja quem for. Você é o mais simples que talvez queria, olha, eu queria ter a habilidade de subir para pregar, como esses homens. Mas você não tem. Mas você tem outras habilidades. E Deus quer que você use essas habilidades que você tem para o serviço dEle. Ele não vai te condenar por você não ter muitas habilidades, porque até mesmo as próprias habilidades que nós temos, que esses homens que a gente vê como modelos têm, essas próprias habilidades foi o próprio Deus que deu. O fato é que todos aqui receberam habilidades. Você tem uma habilidade. E essa habilidade deve ser usada para o serviço cristão. E tem um detalhe. E esse serviço cristão é sempre olhando para essa comunidade, para a sua comunidade, para os seus irmãos em Cristo. Então, há dicas aqui no texto, e esse texto aqui que eu vou ler para vocês, parece que às vezes que está meio desconectado, se você não lê ele tendo a parábola e o contexto que antecede a parábola em mente, mas vamos conectar esse texto e ver como é que nós podemos trabalhar. Eu tenho certeza absoluta, talvez você está falando, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não posso ajudar, eu não posso servir, porque eu não me encontrei ainda. Eu vou mostrar a vocês aqui no texto que eu tenho certeza que uma dessas coisas aqui você pode fazer. Veja só, versículo 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se ao seu trono de glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Para aqui só um pouquinho. Há uma herança preparada para os fiéis, independente do grau de habilidade que você tenha. Todos nós receberemos a mesma herança quando nós chegarmos lá. Nós não seremos premiados pela quantidade de habilidades, mas sim pela nossa fidelidade ao Senhor no trabalho cristão. Então o Senhor nos preparou isso desde a criação do mundo. Agora o versículo 35 em diante parece que está desconectado. Do nada, Jesus está falando da volta, está contando essas parábolas, está falando do juízo, quando o Filho do Homem vier, vai separar bodes de ovelhas, vai recompensar com uma herança. Aí, de repente, o versículo 35, ele fala: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Espera aí, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Por que Jesus está falando essas palavras aqui? Percebe que o versículo 35 começa com um pois. É uma conexão com o que vem atrás. Venham, benditos de meu Pai. Lembra da parábola? Venha participar da mesa do gozo do seu Senhor. É o que nós vimos, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Venham, benditos de meu Pai. Agora recebam o muito como herança. A herança do reino que lhe está preparada desde a fundação. Recompensa, vocês foram fiéis no pouco, toma aqui o muito. E aí o versículo 35 mostra como é que então os discípulos deveriam trabalhar. Infelizmente, muitas pessoas olham para esse texto aqui e realizam trabalhos sociais, tendo esse texto em mente.
Eu não sou contra trabalho social, não sou contra nada disso, mas não deve ser usado com base nesse texto. Já ouvi pessoas que fazem visitas nas cadeias, lá no Brasil, aqui não é tão comum assim, e essas pessoas usam esse texto. Por que você está lá visitando os presos? Ah, porque se eu estou visitando um preso, eu estou visitando o Senhor Jesus. Por que você dá sopão para os mendigos que estão na rua? Porque se eu estou dando comida para eles, a água estou dando para o Senhor Jesus. É Ele que disse isso aqui, não fui eu. Será mesmo? Será mesmo que quando eu visito um estrupador na cadeia, eu estou visitando o Senhor Jesus? Será que ele pode representar o Senhor Jesus? Será que quando eu visito um ímpio lá no meio das favelas e entrego a ele um prato de sopa, um prato de comida, será mesmo que ele representa o Senhor Jesus? Não é isso. Você deve fazer essas coisas, você deve ajudar os outros, o próximo, por outra motivação. Você vai para a cadeia visitar alguém lá ou fazer um evangelismo, não tem nenhum problema, você deve assim fazer, mas não com base nesse texto. O Senhor Jesus não pode ser representado por aqueles criminosos. Qual era o contexto aqui? O Senhor Jesus está prestes a ir. No capítulo 24, o Senhor Jesus já relata algumas perseguições que aconteceriam para os discípulos. Aliás, ele já vem alertando os seus discípulos. Assim como eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Vocês vão sofrer. Ah, vocês querem beber do cálice? Não compete a mim o reino. Ah, você quer beber o cálice? Compete ao Pai. Então, esses aqui vão beber do cálice, vão sofrer. Vocês vão ser presos, perseguidos, caluniados. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe o apóstolo Paulo preso algumas vezes. Discípulos sendo perseguidos, sendo tratados como forasteiros. Do que esse texto está tratando? Quando Jesus fala a eles, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, eles vão falar, olha, Senhor, nós nunca vimos o Senhor nessa condição. Nós nunca vimos o Senhor nessas condições. O versículo 37 deixa muito claro isso. Então, os justos, olha aí quem é que faz isso, quem é que dá comida aos pobres, quem é que mata a sede, quem é que visita os presos? Os justos. Ele respondeu, Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade. Olha quem são. O que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos a mim fizeram. Não se trata de incrédulos, não se trata de ímpios. Se trata dos meus menores irmãos. O Senhor Jesus Cristo está falando. Dos dele. Dos justos. Mas, o que é que o Senhor espera que nós façamos? Eu vou ler de novo. E eu vou colocar a palavra trabalho aqui para você identificar a mensagem da parábola. Essa aqui é a conclusão da parábola, porque depois do versículo 26 já tem a conspiração contra Jesus e ali você sabe o fim trágico disso tudo. O que aconteceu, Pedro negando Jesus, Judas entregando, etc. e tal. Olha só, pois eu tive fome, vocês se deram o trabalho de me dar comida. Eu tive sede, e vocês se deram o trabalho de saciar a minha sede. Fui estrangeiro, vocês se deram ao trabalho de me acolher na casa de vocês. Necessitei de roupas, vocês se deram ao trabalho de prover roupas, sejam as suas próprias roupas, sejam através do seu dinheiro, seja através de outra forma. Estive enfermo, vocês se deram ao trabalho de cuidar de mim. Cuidar de enfermo é bem trabalhoso. Meu último emprego no Brasil, vocês sabem, eu era enfermeiro, cuidava de um senhor. Vocês sabem, não é fácil. Quem é que já teve esse privilégio de cuidar de alguém enfermo sabe que cuidar de alguém enfermo é algo extremamente trabalhoso. Vocês se deram ao trabalho de cuidar de mim. Estive preso e vocês se deram ao trabalho de me visitar na cadeia. Essa foi a realidade experimentada pelos cristãos nos primeiros séculos. E por alguns cristãos espalhados pelo mundo afora, em países onde há grande perseguição. Aqueles cristãos, eles foram rejeitados pela sua família por se tornarem cristãos, perseguidos pelo Estado, então muitas vezes tinham que fugir, e aí eles encontravam, sabe quem? Outros cristãos, dispostos a trabalhar pelo seu Senhor, que acolhiam, que davam alimento, que cuidavam deles. Algumas vezes,
eles eram presos por causa do evangelho. E Paulo, lá na cadeia, recebia visitas. E ele fala disso, que essa visita que ele recebia alegrava o coração dele. Nesse caso, aquele que estava visitando o apóstolo Paulo estava, sim, visitando o Senhor Jesus Cristo, porque era, sim, um trabalho para ele. Então, que tipo de trabalho você pode realizar? Eu tenho certeza que você pode, certamente, ao ver um irmão passando necessidade, ajudar de alguma forma. Todos aqui podemos. Eu tenho certeza que se você vê um irmão sofrendo aí por alguma enfermidade, algum sofrimento, você pode, de alguma forma, ajudá-lo, ou não pode. Se você responder que não, você precisa checar suas motivações. Certamente é uma motivação muito pecaminosa e egoísta. É isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Até que Ele volte, que sejamos encontrados trabalhando em prol dos seus, na sua comunidade. Porque quando assim o fazemos com a mente nele, primeiro trabalhamos para Ele, mas visando, focando os que são seus. Quando assim o fizermos, como nós vimos na parábola do capítulo 24, versículo 46, olha lá que interessante, do servo fiel. Olha lá. Feliz o servo. Ó. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo de vida? Ou seja, cuidado. Quem é, pois, o servo fiel que cuida, que é encarregado de cuidados da sua casa? Versículo 46. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Depois, o contraste é um servo imprudente, que ao invés de cuidar dos da sua casa, cuidar daqueles que estão debaixo do seu cuidado, ele os maltratou, tratou muito mal. Essa é uma parábola que trata a respeito do trabalho cristão. Cada um aqui tem as suas habilidades, cada um aqui recebeu de Deus uma habilidade. E você deve checar se você está usando essa habilidade para o serviço cristão. Você tem habilidades que eu não tenho. E eu preciso das suas habilidades para me ajudar. Assim também eu tenho habilidades que você não tem. Não tenho muito, não. Mas alguma eu tenho. E nessa que eu tenho, eu posso e devo te ajudar. Nós precisamos, irmãos, olhar um pouquinho mais para os irmãos que estão do nosso lado. Eu já participei de outras igrejas. E alguns aqui também. E cá entre nós, nisso nós pecamos muito. Nós falhamos muito. Às vezes nós nos trancamos no nosso próprio mundinho e não percebemos, às vezes, a necessidade dos nossos irmãos. Que Deus o ajude. Talvez esse seja o nosso pensamento. Temos que ser sinceros conosco mesmo. Nós temos falhado muito nisso. Nós não temos sido acolhedores com aqueles que chegam. Isso é perceptível. Domingo passado, eu estava com uma pessoa lá que veio visitar a igreja pela primeira vez. 4 irmãos passaram por mim, me cumprimentaram, nem sequer olharam na cara dessa pessoa. Ou seja, a gente precisa pensar um pouquinho. A gente precisa refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes. Era uma irmã que estava procurando uma igreja. Quando a gente percebe alguém doente, será que somos os primeiros a nos posicionar e falar, vamos lá dar uma assistência, vamos lá ajudar? Alguns assim fazem. E Deus seja louvado por isso. Mas eu falo da grande maioria. Quando termina a reunião, aqui, temos bastante trabalho a fazer. Se você prestar atenção, são apenas alguns que trabalham, os mesmos. E outros ficam de bate-papo. Então, são coisas mínimas em função do corpo para ajudar outros irmãos que a gente pode fazer. E a gente não está fazendo. Nesse ponto, estamos sendo negligentes. Não estamos agindo em conformidade com aquilo que somos. Versículo 37, os justos responderam. Se somos justos, pressupõe que trabalharemos para o Senhor. Nós não trabalhamos para o Senhor para sermos justos. Nós trabalhamos para o Senhor porque nós somos justos. Que o Senhor nos ajude a nos empenhar ainda mais para o trabalho cristão. Aqueles que estão trabalhando, que você seja incentivado, encorajado a trabalhar ainda mais e a se manter fiel. Aqueles que estão negligentes, que esses
despertem e comecem a trabalhar para a glória do Senhor, em função do corpo de Cristo. Vamos colocar em pé.